Esse é o bloco de notas do Oceans 14. Eu sou o Quack e eu vou continuar falando da dinâmica de preços de ações porque faltou fazer uma simulação real ou numérica com os dados que a gente discutiu no último vídeo. Eu tinha dito que a variação de um preço de uma ação é dado pelo preço da ação vezes uma taxa de retorno multiplicada por um intervalo. Também dependia da vol e dependia desse numerinho que eu falei E por vício, porque o nome desse cara é, eu vou colocar aqui Epsilon para não confundir com o nosso E, e a função dele é sortear para onde a nossa ação deve andar. Em outras palavras, isso quer dizer o seguinte: esse cara vai me dizer, vai simular a aleatoriedade da sua ação. Por exemplo, peguei aqui, ó, essa coluna A. O que temos aqui? Não sei se você enxerga a fórmula, mas no fundo o que eu estou querendo é sortear um número aleatório que tenha média 0 e desvio padrão 1, conforme eu disse no outro vídeo. A coluna B faz a avaliação da normalidade desses números epsilon. Então, este gráfico expressa se esses números estão distribuídos normalmente. Repara que à medida que eu os mudo, esse gráfico continua valendo sempre a mesma coisa. Média 0, desvio no padrão 1. Então, tudo isso para dizer que eu não estou enganando vocês. E daí? Uma vez que você tem esse número sorteado, ou diversos desses números sorteados, você pode ir para a próxima etapa. Voltando aqui para a nossa expressão. Eu tinha colocado esta expressão aqui todinha, certo? Então repare, ela está aqui neste gráfico e está em cada uma dessas células nesta coluna. Aqui nesta coluna E temos os diferentes intervalos de tempo. E aqui nessa parte roxinha, meio rosinha aqui em cima, temos os parâmetros que a gente tinha comentado. O preço da ação, a taxa de retorno, o intervalo e a vol. Olha ali, ó. A ação, a taxa de retorno, a vol e o intervalo. A resposta, ou seja, este número é o que está expresso nesta coluna e também neste gráfico. À medida que eu vou variando os números, você tem diferentes retornos ali no gráfico vermelhinho. Se isso é minha taxa de retorno no intervalo que eu quero, seja diário, mensal, etc., como é que eu sei como que a ação vai andar? Ué, coluna G, gráfico azulzinho. Repara, o que está em highlight aqui, ó. S igual a S de menos 1 mais delta S. Vamos ver se isso está certo? Vamos ver se faz sentido? Claro que faz sentido, né? Não ia falar uma coisa aqui que não tem sentido. S, ou seja, o preço da minha ação hoje é igual o preço da minha ação ontem, vou pôr um Ozinho, mais a variação que ela sofreu nesse período. Então, se hoje é 10 e ontem foi 9 e ela sofreu uma variação de 1, faz sentido, né? É só isso que está acontecendo ali. Legal? Acho que está claro o papel do epsilon, porque repare que ele está multiplicando aqui o final e esse número é um número aleatório. Então ele vai te dar essa carinha. Olha o gráfico azulzinho, como a fração anda, como a ação anda, parece mesmo uma ação de verdade. Se eu colocar a volatilidade igual a 0, o que vai acontecer? Vai virar uma reta, conforme a gente tinha dito. Outras coisas, à medida que você aumenta a vol, você vai ter diferentes configurações, tanto do retorno quanto do preço da ação. Se eu voltar para a vol de 20%, a gente vai chegar na conclusão que eu quero. Repara aqui todos os parâmetros que estão disponíveis. Presta atenção no gráfico azulzinho. Tá vendo que está mudando, dando diferentes caminhos? Olha lá, tá. Eu estou colocando 30 períodos, aproximadamente diário, tá? Retornos diários. Ó, uns dão retinho, tá vendo? Fica várias carinhas. Eu vou contar para você o seguinte, que se você fizer
muitas simulações iguais àquela, você vai ter algo do tipo assim. Oi. Algo desse tipo aqui. Isso aqui é o tempo. Aí isso aqui é sua taxa de retorno, mais ou menos ali. E isso aqui, como eu falei, é o intervalo onde os seus preços vão estar. Em torno desse valor médio. E isso aqui é sigma raiz de t, dos dois lados. E aí, de novo, é que vem a parte legal. Você tem alguma ideia do intervalo que o seu preço vai estar depois de algum tempo. Aqui eu coloquei aproximadamente 30 passos com uma variação diária. Repara aqui dividido por 252. Logo, eu tenho um retorno diário. Mas se eu estiver trabalhando com um contrato, por exemplo, uma opção que tem uma data de vencimento, eu sei mais ou menos o intervalo que esse preço vai estar. Entre saber isso e não saber nada, eu prefiro saber isso. Por quê? Porque eu posso fazer operações com derivativos, trabalhando com esses intervalos e tentar obter algum lucro com uma probabilidade maior do que ficar adivinhando se a opção vai subir ou vai descer. Claro que existe uma série de críticas a esse modelo. Primeiro que eu estou falando de um modelo discreto. A ideia é depois evoluir para um modelo contínuo, mas eu não sei se vale a pena para gente que você não vai operar $1 trilhão. A gente está falando em distribuição log normal ou normal, e a gente sabe que os preços não têm essa distribuição. Como assim? Bom, os preços não são distribuídos. Nossa, os preços não são distribuídos assim, de uma maneira bonitinha. Ele tem aquele problema das caudas gordas, né? Que cai aqui, então aqui ele fica mais assim, uma coisa desse tipo. Então o risco grande está aqui, ó. Mas isso também não vem ao caso. Dependendo do tipo de negócio que você fizer, você vai controlar esse risco de outra forma. E muitas vezes, por mais simples que isso possa parecer, é daqui que a gente vai fazer para extrair a propriedade log normal dos preços. Muita gente não sabe isso aqui. Claro que é só um modelo. De novo, a ideia é ficar com um modelo simples, mas de posse de um modelo simples, você tem um instrumento bastante poderoso para lidar com problemas do seu dia a dia. Além disso, é bonito pra caramba. Se a ideia é aprender um pouquinho de matemática e ver as aplicações concretas que ela pode oferecer, tá aqui. Olha lá o azulzinho, como ele varia de tudo quanto é jeito. E o vermelhinho também. Espero que tenha ficado claro o uso do epsilon. Em resumo, ele vai dar a aleatoriedade para a nossa função e todos os outros dados são calculados. Não é tão simples, né? Porque à medida que o tempo aumenta, lembra que eu falei que era raiz de t? Isso aqui aumenta sem certeza. E tem um outro problema, isso aqui a gente está considerando constante, mas isso não é verdade. A vol também varia no tempo, por isso tem que tomar um monte de cuidado e é por isso que ninguém fica rico só fazendo essa continha. Só que se você souber um pouquinho mais que os outros, é melhor para você.